Pensa rápido. Quem que é o seu Belmont favorito? Fala pra mim. Provavelmente você falou Richter ou Simon, né? Lógico, tem outros, mas provavelmente foi um desses dois. Acertei? Não sei, né? Mas eu tenho certeza que você não falou um, que é sempre esquecido da franquia toda, que é o Christopher. Duvido que você falou Christopher. Se você falou, parabéns. Na minha conta do Instagram, no Castlevania Database, eu coloquei uma perguntinha nos stories, querendo saber qual que era o Belmont favorito do pessoal. 16 responderam, só um falou do Christopher. Vamos falar um pouquinho dele hoje? Ok, vamos falar um pouco sobre o Christopher. Por que ninguém fala dele? Mas o motivo que ninguém fala dele é porque não tem quase nenhuma informação sobre ele, né? Mas vamos falar o básico. Christopher Belmont, ele foi o protagonista de 2 jogos da franquia Castlevania. Castlevania The Adventure, né, lançado para Game Boy, e também Castlevania 2 Belmont's Revenge. Castlevania The Adventure foi lançado em 1989 e Castlevania 2 Belmont's Revenge foi lançado em 1991. Castlevania The Adventure se passa 100 anos após Trevor Belmont enfrentar o Drácula. E é aquela história de sempre. Drácula retorna e o Belmont daquela época precisa derrotá-lo. Nesse caso é o Christopher. Mas tem um porém. Nessa batalha de Christopher contra Drácula, o Conde não é derrotado completamente. E ele consegue escapar no último segundo da batalha. Ele vira uma névoa e vai se esconder, né? Seu corpo é destruído, mas continua vivo, né? Continua lá, escondidinho na dele, de boa, esperando o momento certo pra agir de novo. Agora vamos falar de Castlevania 2 Belmont's Revenge. Em Castlevania 2 Belmont's Revenge, o filho de Christopher, Soleil, atinge a maioridade e ele herda os poderes da família. Só que eles nem imaginavam, a família dele no caso, que o Drácula estava ainda vivo e esperando isso acontecer. Por quê? Porque ele quer pegar esse poder do Soleil pra reconstruir o corpo dele. Por isso que no dia do aniversário dele, à noite, Soleil some. E nessa mesma noite que ele some, 4 castelos aparecem e Christopher empunha a Vampire Killer de novo e vai atrás do Soleil e vai investigar esses 4 castelos, porque ele sabe que tem alguma coisa a ver com o sumiço do seu filho. O Christopher, agora mais velho, vai enfrentar Drácula de novo, só que no meio do caminho ele encontra o filho dele, o Soleil, só que está sendo controlado pelo Drácula, né? E Christopher consegue salvar o seu filho, tirar ele desse controle do Drácula e enfrenta o Conde mais uma vez, só que dessa vez ele derrota pra valer. Olha, eu não sei por que Christopher é tão subestimado, porque ele foi o primeiro Belmont a enfrentar o Drácula 2 vezes. Ele veio antes do Simon. Christopher enfrentou o Drácula em 1576 e 15 anos depois enfrentou de novo, acabando de vez com ele. E depois dos eventos, o que a gente sabe sobre ele? Os feitos de Christopher foram tão notáveis que na época de Simon era conhecida a lenda do Christopher o Herói, sobre o herói que destruiu Drácula, que era revivido a cada 100 anos por pessoas malignas. Isso de acordo com o manual do Vampire Killer do MSX. Então o Christopher ele já foi citado logo nos primeiros jogos de Castlevania. Fique ligado, né? Outro feito que eu não sabia sobre o Christopher, que também está no manual de Vampire Killer do MSX, é que a Medusa teve a parte inferior do corpo dela petrificada por ele. Não explica como, não tem lugar nenhum que fala sobre como ele conseguiu fazer isso, mas, segundo esse manual do Vampire Killer do MSX, ele conseguiu esse feito. Por isso que quando Simon enfrenta a Medusa, é só a cabeça dela. Bem interessante, né? Porém, a gente sabe que com o lançamento de Lament of Innocence, isso meio que caiu por terra, né? Porque o Leon já enfrenta só a cabeça da Medusa. Não sei se isso foi proposital. Eu não sei se era alguma outra Medusa. Não sei. É estranho, né? Porque Leon veio antes, óbvio. É o primeiro Belmont, né? Mas não sei. Será que a Konami esqueceu desse detalhe? Vai saber, né? O manual do Akumaju Drácula do Famicom Disk System, que foi o primeiro Castlevania lançado, está escrito assim: as esperanças de Drácula de cobrir o mundo de trevas foram frustradas por Christopher Belmont. Então Christopher, ele tá aí na história?
faz tempo, né? Desde o primeiro jogo ele é citado. Por que ninguém lembra dele? Você sabia que tem uma versão alternativa da história de Christopher, mas só que não em jogo? Em 2005 foi publicado Castlevania The Belmont Legacy, que é uma coleção de 5 quadrinhos contando a história de Christopher indo derrotar o Drácula. Mas, olha, já avisando, não é canônico, é uma história um pouco tanto estranha, né? É um quadrinho bem feito, tem alguma outra coisa assim que não tá muito legal de desenho, mas é uma outra história do Christopher. Christopher é o protagonista desse quadrinho, como eu já falei antes, onde ele vai enfrentar Drácula, que é revivido novamente. No fim desse quadrinho, que é essa história que é bem estranha, sabe? O espírito de Drácula, após a derrota, ele também não morre, que nem no primeiro jogo, mas ao invés dele controlar o filho do Christopher, o espírito dele vai pra dentro do corpo do filho do Christopher que tá no ventre da esposa. Porque a esposa do Christopher é uma teimosa que queria ajudar o marido. E foi tentar enfrentar o Drácula sozinha, né? E acabou sendo prisioneira do conde. E o quadrinho só se encerra com o menininho crescendo na barriga dela com os olhinhos vermelhos. Diferente do jogo, que o Drácula ficou escondido e controlou o filho dele. Mas, não é canônica essa história, tá, gente? Não é canônica. E também, convenhamos, né? Não viaja. Só viaja. Em 2006 foi lançado Castlevania Portrait of Ruin, né? E em um dos momentos do jogo, o Jonathan precisa liberar todo o poder da Vampire Killer. Com isso ele tem que enfrentar a lembrança do último Belmont que empunhou o chicote, que na verdade foi o Richter. Tranquilo, beleza. Tem um golpe duplo entre ele e a Charlotte que se chama Greatest Five. Por motivos óbvios, não temos os Július, né? Porque o Júlio já não era nem nascido ainda na época de Portrait of Ruin, que é na época da Segunda Guerra. E simplesmente esqueceram do Christopher. Porque na verdade é um golpe que mostra todos os Belmonts que usaram a Vampire Killer antes do Jonathan. Mas esqueceram do Christopher. No golpe vemos Richter, Leon, Trevor, Just, Simon, mas Christopher não. Em 27 de outubro de 2009, a Konami lançou para o Wii Virtual Console Castlevania The Adventure Rebirth, como parte da trilogia Rebirth, que também contava com Contra e Gradius. E na verdade é uma releitura do jogo, com cenários totalmente novos, e a trilha sonora era composta por várias músicas de jogos anteriores da franquia. É um jogo interessante, mas é uma recontagem, né, da história. Então, o canônico mesmo é esse daqui, tá, gente? Esses dois aqui, né? Mas, enfim, Christopher Belmont. Ele enfrentou o Drácula 2 vezes. Ele deixou o corpo da Medusa petrificado do pescoço para baixo. Eu preciso ver isso direitinho, mas se não me engano, quem foi responsável de deixar o Drácula preso na torre, na sala do trono, foi ele também. Mas eu preciso me informar, tá? Se eu estiver errada, me corrijam nos comentários, tá bom? E por que ele é tão esquecido? Fala pra mim. O bichão é brabo, gente. Mas enfim, por hoje é isso, falando um pouquinho sobre o Christopher Belmont. Se vocês tiverem mais informações que eu possa ter pulado, coloquem nos comentários e fala pra mim nos comentários qual que é o seu Belmont favorito, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!